Fala, meus cientistas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma aula muito legal, que é uma aula sobre calor. Se vocês ouviram alguma coisa sobre calor sensível, calor latente, troca de calor, aumento de temperatura em algum dos vídeos meus, você está no lugar certo. Caso você não tenha visto, vai lá dar uma olhada nos vídeos, você vai entender um pouquinho melhor, de um jeito mais dinâmico. Mas aqui nós vamos falar de aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre esse carinha calor. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que muita gente não entende o conceito de calorimetria. Muita gente não sabe o que é calor. Muitas das vezes a gente está acostumado a usar a palavra calor quando a gente fala assim: nossa senhora, que calor que está hoje. E essa é uma frase que, querendo ou não, a gente erra no conceito, porque a gente entende que calor é somente quando está muito quente. Mas isso não é verdade. Pode acontecer calor muito frio. Por exemplo, se eu estiver num lugar a menos 20 graus Celsius e entrar numa piscina a menos 5 graus Celsius, eu vou sentir essa diferença de temperatura. Mas o mais importante nem é isso. O mais importante é a gente entender o conceito de calor. Calor, pessoal, na verdade, é energia térmica em trânsito. Ou seja, calor não é algo quente. Calor é quando a temperatura aumenta ou diminui de um corpo em contato com o outro. Por exemplo, se eu pegar um material quente com mais ou menos 30 graus Celsius e pegar um material com 10 graus Celsius e colocar eles em contato um com o outro, eles vão tender ao equilíbrio térmico entre 10 e 30 graus Celsius. E esse equilíbrio térmico ocorre por causa da troca de calor, por causa da energia térmica em trânsito, que vai sempre do objeto mais quente para o objeto mais frio. Ou seja, pessoal, se eu tenho aqui um objeto A com 30 graus Celsius e um objeto B com 10 graus Celsius e eu colocar eles em contato, a energia térmica vai passar do mais quente para o mais frio. E isso aqui, pessoal, se chama calor. Aí a pessoa fala assim: ué, mas eu ainda acho que tem a ver com quente. Se a gente for parar para pensar aqui em menos 30 graus Celsius e menos 10 graus Celsius, eu continuarei tendo calor. Porém, o que vai mudar? Agora, quem é o meu objeto com maior temperatura? É o objeto B, porque menos 10 graus Celsius é maior que menos 30 graus Celsius. Então, a energia térmica vai passar do objeto B para o objeto A. E o nome disso é calor. Não tem a ver com frio e quente. Tem a ver com a diferença de temperatura entre os objetos. Existe uma coisa muito interessante que é a condutividade térmica. E o que é isso, pessoal? A condutividade térmica é a facilidade e a capacidade de um material de conduzir energia. E isso faz com que a gente se engane muito a respeito de calor. Vamos fazer um experimento. Eu peguei aqui, pessoal, uma carteira de sala de aula para poder mostrar uma coisa interessante para vocês. Nós temos aqui um estofado de borracha, nós temos aqui uma madeira e nós temos aqui um metal e aqui um metal. E eu peguei um termômetro a laser para medir para vocês. Ó, se eu medir aqui o estofado, 22, alguma coisa graus Celsius. 22,8. Vou medir agora aqui o metal. 22,8. Vou medir agora aqui a madeira. 22,8. Quer ver? Eu vou medir agora o meu braço. Ó, um pouco mais de 30 graus Celsius. Ah, mas Adriano, você está com baixa temperatura? Gente, eu estou num lugar aqui com ar-condicionado, que está a mais ou menos 20 graus Celsius o ar-condicionado, 20, 21, 22. Então, obviamente, que minha pele vai estar um pouquinho mais fria, ok? Isso é normal, tá bom? Então, a gente percebeu que a madeira, o estofado, o metal estão todos na mesma temperatura. Por que isso? Porque eles estão no mesmo ambiente. Agora, faça esse teste em casa. Pegue dois objetos diferentes que estão na mesma temperatura, ou seja, estão no mesmo ambiente, não tem nada aquecendo ou resfriando eles, tá bom? E coloque a mão. Vou colocar a mão no estofado e a outra mão no metal. É óbvio que todo mundo vai dizer: o metal é mais gelado. Só que eu acabei de mostrar para vocês que o metal e o estofado têm a mesma temperatura. O que podemos concluir então? Condutividade térmica. O metal, ele tem maior capacidade e facilidade de conduzir energia térmica do que a borracha, do que a madeira. Então, o que significa isso? Tanto o metal quanto a borracha, quando eu encosto a minha mão, que é muito mais quente, eles vão entrar em equilíbrio térmico. A energia térmica vai sair da minha mão e vai para o material que é mais frio, do quente para o mais frio.
Porém, no metal, a velocidade vai ser maior e na borracha, menor. Ou seja, o equilíbrio térmico da minha mão com o metal vai ser num tempo curto, vai ser muito mais rápido. Já com a borracha, vai demorar pra caramba. Mas a troca térmica é a mesma. O que muda é a velocidade por causa da condutividade térmica. Pessoal, mas como é que o calor se transmite de um objeto para o outro? Nós temos 3 maneiras de fazer isso. 1, condução. A segunda, convecção. E a terceira, radiação. E o que isso é legal da gente pensar? A gente consegue fazer com que a energia térmica se transmita ou por meios materiais ou não. E olha que interessante, a condução e a convecção usam meios materiais para poder transmitir. Já a radiação não usa meios materiais. Por exemplo, olha esse desenho que está aparecendo aqui. O que a gente consegue perceber? Nós temos uma panela e nós temos o fogo aquecendo essa panela. Olha que interessante. O fogo está transmitindo energia térmica para a panela por forma de radiação. Número 3. Ele está irradiando energia para a panela. A panela esquenta a parte de baixo e por condução, ela vai conduzir a energia térmica para dentro da panela. Lá embaixo da panela, a gente tem a água encostando. Essa água, ela vai começar a aquecer. Vai começar a formar bolinhas. Essas bolinhas, elas vão subindo pelo meio, como vocês podem ver, e vão descer pelas laterais. Tanto é que a gente vê bolinhas no meio, tá bom? E o que acontece? Somente quando a pressão dessa bolinha vencer a pressão externa, que é a pressão da atmosfera, que ela vai começar a explodir. Se ela não conseguir, se ela chegar aqui em cima, no meio do caminho, e aí ela for reduzida a sua temperatura, ela condensa, ela volta a ser líquido. E aí ela faz esse caminho de volta para baixo. E aí vai aquecendo e voltando, aquecendo e voltando. O nome disso é convecção. Então o que a gente pode concluir? Condução, materiais sólidos. Convecção, gases e líquidos. E radiação, não usa nem materiais sólidos, nem gases, nem líquidos. Não usa matéria. Outro exemplo que podemos dar são esses aqui, ó. Condução. Esse ferro que está enfiado dentro da fogueira, que você coloca a mão no ferro, você vai queimar a mão. Esse é um exemplo. Convecção, agora falando de gases, o próprio ar-condicionado. Ele gela o ar e ele envia esse ar que vai trocando energia térmica com os outros gases por convecção. E a radiação, você já deve ter percebido isso, já deve ter pensado nisso, o Sol. O Sol ele vai fazer o quê? Ele vai enviar energia térmica para longe dele, chegando no nosso planeta sem usar nenhum tipo de material. Beleza? Espero que tenham gostado, dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal, curte, compartilha e até a próxima aula. Valeu!